O que eu fiz nesse livro foi contar um pouco das minhas experiências aí por 1975, 78, quando eu comecei a assistir filmes de arte, filmes adultos que eram lá no Cine Biju, na Praça Roosevelt. Naquela época o centro era um lugar bastante degradado. Para quem tinha 16 anos, 15 anos, assim, alguns lugares do centro da cidade eram um pouco inéditos na experiência pessoal de cada um. Então você ir pela primeira vez na Biblioteca Mário de Andrade, ou você passar pela primeira vez na Praça Roosevelt, era de certo modo um ingresso numa vida um pouco mais adulta. E na verdade o livro está falando de filmes adultos, mas também desse ingresso de um adolescente na vida adulta. Eu frequentei o Cine Biju lá, década de 80, comecinho dos anos 80. O Marcelo, ele trata do livro, ele pega bem os anos 70, né, essa época pós-golpe e tal, e eu peguei um pouco depois. Hoje, imagina, um cineclube ele é uma coisa quase surreal, assim, dentro da nossa cultura, assim, né, porque onde você baixa todos os filmes da internet e tal, quase não faz sentido você ter um cineclube. Mas essa coisa de você entrar num cineminha pequeno, numa sala escura, para ver um filme, sei lá, um Jules Jean do Truffaut, isso pra mim é uma coisa inesquecível na vida, assim. Ele teve uma iniciativa muito legal que é procurar imagens dos filmes e não da história que eu estava contando. Porque a história que eu estava contando é um sujeitinho andando lá pela Praça Roosevelt. Mas os filmes tinham muito mais variedade temática, como por exemplo A Laranja Mecânica ou um filme qualquer do Bergman. Então ele perguntou para mim quais eram os filmes que eu estava me referindo, e daí então ele deu uma olhada nos filmes, ou assistiu os filmes, os cartazes dos filmes, e procurou também, digamos assim, filtrar pela memória dele, pela sensibilidade dele, documentos históricos dos filmes que eu estava falando. Na verdade eu pensei numa narrativa que fosse de imagens, né, e que funcionasse mais ou menos como se fosse um filme, né? Se você visse os desenhos ali, as ilustrações, numa espécie de uma narrativa visual acompanhando a narrativa de texto como se fosse um filme. E alguns cartazes de filme também, que era uma coisa que desde o começo a gente tinha falado, assim, que seria legal a gente adaptar uns cartazes dos filmes. Então tem alguns desenhos aí. Quando você vai tratando um assunto assim que você tem uma paixão, fica fácil, né?